Eu fui pagar a faxineira da casa, que eu fui lá dar pra ela R$ 1.200, ainda fui brincar. Ah, isso aqui você vai passar o mês inteiro, esse mês vai ser bom. E ela virou pra mim e falou assim, eu vou passar um ano com esse dinheiro. Eu comecei a repensar a minha vida. Olá, bem-vindos a bordo. Eu sou o Beto Toledo. E eu sou Thaís Canadó. E esse é o nosso mascote Google. Bom, tudo começou no final de 2014. Lá vem, a grande Copa. Onde o país inteiro viveu em festa, a gente viveu em festa, né? A gente se conheceu na Copa. Aí chegou no final do ano, cada um foi pro seu lado, né? Viajar, Fomos pro Réveillon, eu fui pra Punta, ele foi pra Milagres. E aí em Milagres, chegando lá, né, eu tive uma vivência totalmente diferente, desconectado, né? Lembra, eu nem tinha internet. Essa vida que eu tava vivendo ali durante uma semana num lugar super paradisíaco, bonito, simples. Quando eu fui pagar a faxineira da casa, fui brincar. Ah, isso aqui você vai passar o mês inteiro, esse mês vai ser bom. E ela virou pra mim e falou assim, eu vou passar um ano com esse dinheiro. Eu comecei a repensar a minha vida, né? Porque quem que tava certo? Eu, né, que moro em São Paulo e me mato de trabalhar pra ter uma semana em Milagres, ou ela, que com R$ 1.200 passa a vida inteira lá. E voltou, né, dessa viagem, e a gente foi se encontrar também logo que a gente voltou, e aí também na estrada, e acabou tomando uma multa por causa do carro que tinha, né, que ficou claro isso. Então, assim, você fala, às vezes, pra que ter tudo, né? O que a gente ganha com tudo isso? Na verdade, nada, porque a gente trabalha o tempo inteiro. Na verdade, a gente se encontra, agora que a gente mora junto, a gente se encontra depois das 8 da noite, fica 2 horas juntos, depois acorda de manhã, fica 1 horinha junto, e mais nada. Então eu tenho muito mais contato com as pessoas do meu trabalho, que eu acabo não aproveitando um monte de coisa, né? O próprio Google, que fica em casa, a gente aproveita o final de semana. Lógico que o final de semana a gente tenta aproveitar ao máximo. Mas aí a gente fala, a gente não consegue aproveitar tudo que a gente quer. O final de semana acaba sendo super curto para tudo que a gente tem vontade de fazer. E aí acaba que você tem todo o dinheiro, e fica lá, guardado, né? Na verdade, fica lá, a gente fica gastando cada vez com bobeira, porque a gente não tem tempo pra gastar dinheiro. Né? Ficar gastando algumas coisas inúteis, né? Que é a coisa do dia a dia, umas coisas que você nem precisa e você tá gastando, porque é uma coisa que te deixa feliz no momento, porque você não tem tempo de fazer uma outra coisa. E aí, esse ano de 2015 foi um ano que na agência foi muito complicado, né? A gente trabalhou bastante por conta da crise, inclusive, então a gente tinha que correr atrás do nosso número, dos nossos objetivos, das nossas metas. Então a gente trabalhou muito esse ano. Esse ano foi muito desgastante entre viagens e tal. Quem conhece a agência sabe que o trabalho em agência é de segunda a segunda, até o horário que você não aguenta mais, né? Não tem sábado, não tem domingo, não tem madrugada. Então, tudo isso foi desgastando, foi estressando. E o ano de 2015 a gente passou praticamente nesse ritmo, né? Trabalhando demais para ganhar mais e viver menos. A gente começou a questionar, será que vale a pena ficar o dia inteiro trabalhando em busca desse dinheiro que a gente tem, ou ter uma vida muito mais simplificada, uma vida muito mais simples e aproveitar mais a vida? E uma das coisas que a gente mais gosta de fazer é viajar. Sim, e eu de tomar sol, praia, então vamos juntar o útil e o agradável. Quando a gente começa a pesquisar sobre vida simples, basicamente a gente acaba caindo no mundo da vela. O pessoal da vela é muito carismático, muito afetivo, eles querem te dar toda a informação, eles são, né, querem te passar tudo que eles puderem te passar, eles vão querer te passar. Então o pessoal da vela também abraçou a gente com tudo. E aí o veleiro começou a permear a gente. Então teve o canal dos australianos, que é o Sailing La Vagabond, que a gente começou a assistir. A gente se identificou mais, na verdade, por ele ser jovem e também ter largado tudo. A gente falou, se largaram tudo, a gente também pode largar. Então no finalzinho de 2015 a gente decidiu passar o Réveillon dessa vez juntos, né, em Santos, justamente pra gente ir nas marinas e tentar passar pelo menos um dia, né, a bordo de um veleiro, pra gente ter essa experiência que a gente tava conhecendo. A gente não tinha noção nenhuma de barco, zero. Motor, cama, cozinha, eu nunca tinha entrado num veleiro, então era uma coisa totalmente nova pra gente. Chegou em Santos, começou a pesquisar sobre day charter, né, pra gente passar um dia. A gente não encontrou ninguém que fizesse isso. E aí, mudanças de planos, falamos, vamos conversar com pessoas que vendem veleiro, quem sabe eles não possam apresentar um veleiro para nós. Aí a gente conheceu o Fred, que é o broker que vendeu o barco pra gente, que é da Marina Submar, e a gente começou também, antes, né, de comprar o barco, tudo, a gente passou uma semana, na verdade 2, acho que 2 finais de semana indo direto, vendo vários barcos, pesquisando sobre Marina, isso, né? Entrando na internet, vendo a planta de cada um, dando uma estudada. E no momento que a gente estava sentado lá no restaurante, apareceu o Assis,
que é um comandante da Marinha, que velejou muito, desde pequeno, a vida inteira dele. E ele sentou lá com a gente, né, e começou a contar com a cervejinha zero com a cerveja dele. zero, começou a contar todas as histórias dele relacionadas com vela. Quando ele falava, parecia ainda mais real do que ele estava falando, que aquilo era possível. Então a gente se apaixonou ainda mais. A gente voltou praticamente decidido, né, que a gente ia comprar um barco e que a gente ia morar no veleiro. Né? Sim, sim. E a gente começou então a montar todo o plano de como que a gente ia fazer isso. Então a primeira coisa, a gente ia fazer o curso, depois a gente ia montar um planejamento financeiro para a gente conseguir viver dessa forma, comprar o barco, né, e a partir daí a gente praticar todo final de semana. E a primeira coisa que a Thaís fez foi falar com a prima dela, né? Que pratica regata, tem veleiro em Ilhabela, e eu fui entrar em contato com ela, com a Andrea, e ela me passou o contato do tio, conhecido como Spinelli, na verdade Spinelli conhecido como tio. Esse curso a gente fez no carnaval, né, durante 5 dias, a gente passou o carnaval embarcado. Cheia de mala, com um monte de coisa. Ele, o que você acha? O que você tá esperando? Eu falei, minha mala, meu neninha, meu travesseiro. Ele falou, imagina que você não vai usar nada disso. E é verdade, é uma vida super tranquila, né? Você vive de biquíni o dia inteiro, é super, né, super tranquilo. Onde o Spinelli foi ensinando para nós todos os detalhes da vela, não só como velejar, na verdade, mas também como viver a bordo. Né? Então, assim, até no modo extremo, né, que ele ensinava, mas muitas dicas úteis. Em 2016, que a gente tinha que começar a fazer todo esse planejamento de dinheiro, a gente começou a cortar todos os gastos. Então, assim, eu morava num apartamento, o Beto morava em outro. Primeira parte, vamos juntar as coisas, né? Até para ver se a gente ia conseguir morar junto, né? Então, eu e o Google, a gente tinha que aceitar a Thaís morar em casa junto com a gente. Ele me ama, então a gente começou a fazer toda essa compra interna também em casa de alimento, então comecei a fazer compra de supermercado, cozinhar, fazer almoço pra ele todos os dias. De comer fora. Vender carro, porque daí eram 2 carros, ele tinha o dele, eu tinha o meu, então vamos vender um. Então a gente começou a cortar todos os gastos de todos os lados, desde apartamento, desde carro, desde alimentação, desde supérfluo, desde lazer, a gente começou a cortar bastante coisa. Além disso, eu vendi todos os imóveis, juntou todo esse dinheiro e colocou na renda fixa. E aí essa renda é a que vai nos bancar durante toda a viagem. Já tá com uma renda super bacana, que a gente acha que vai dar tranquilamente. Outra coisa que a gente fez no planejamento foi comprar um barco que coubesse dentro do nosso orçamento e com o resto do dinheiro a gente conseguisse ter renda para bancar o barco e a nossa vida a bordo. E não gastar todo o dinheiro comprando o barco e ficar sem o dinheiro de renda. O Fred ligou para nós durante uma semana e falou assim, ó, sabe um 345 que vocês estavam querendo, o barco está aqui, nesse final de semana os donos do barco vão estar no Guarujá, desçam para vocês conhecerem eles, conversar com eles, negociar, né? Sim. E fazer tudo isso. Bom, a gente desceu super empolgado, né, e fomos direto para a Marina. Aí chegando lá, o casal, o dono do barco, tinha saído já, Fred, né, falou, então, desculpa, tal, mas eu tenho um outro barco que está entrando aqui para mim, eu ainda não avaliei, não sei quanto vale e tal, mas se vocês quiserem conhecer, se estiverem dispostos, vamos aproveitar que vocês estão aqui. E aí ligou para os donos do Shogun, pegou autorização e a gente entrou no Shogun, né? E assim, quando a gente entrou foi uma sensação de casas maravilhosa, assim, né? O estofado tava novinho, eu deitei, eu falei, ai que delícia. A parte de dentro tava toda novinha, geladeira, que nossa, hoje a gente vê que faz todo sentido a geladeira, ter que ficar carregando gelo. Tinha toda a parte do cockpit, de estofado, tava tudo bem em ordem, super bem cuidado, eles cuidavam assim como se fosse um membro da família, então eles tinham total cuidado e a hora que a gente entrou, a gente se sentiu super bem, televisão, tomada, umas coisas que a gente fala, nossa, ainda bem. Inclusive a compra do barco não foi uma compra normal quando a gente compra um produto, né? Eles fizeram uma entrevista com a gente antes, total, para entender se realmente a gente ia cuidar do barco. Então a gente foi, encontrou com eles em São Paulo, né, no consultório deles, que são médicos. Com a família toda. Família toda, todo mundo que curtiu o barco, porque eles que construíram esse barco, né? Então todos os detalhes ali, sabe? E a família toda foi perguntando o que a gente queria, como que a gente ia cuidar do barco, né? Então assim, rolou uma entrevista total. Passamos na entrevista. O Shogun já é super confortável, tem um custo-benefício ótimo, porque quanto maior o barco, mais despesa. Então vamos ver exatamente quais são as despesas, né? Então vamos tentar entender. Também não adianta ter um barco gigante e depois ter uma despesa que a gente não vai conseguir. A gente está partindo agora em maio, né? E nosso primeiro destino é Ilhabela. Então quem tiver alguma dica, comenta aqui embaixo. Se vocês curtiram, dá um like. Tchau e bons ventos.